Olá, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal, que normalmente acontece toda terça-feira, mas excepcionalmente essa semana a gente está fazendo na quarta, porque ontem passei o dia inteiro fazendo consultoria, e aí até daria para chegar no horário, só que eu sempre prefiro me concentrar para poder preparar a aula para vocês, para poder falar com vocês com calma, não chegar muito na pressa. Então, decidi passar para hoje, para a gente poder ter essa calma para poder fazer a aula, tá? Independente se você está assistindo essa aula aqui nesse momento ao vivo ou essa aula gravada pelo YouTube, que é onde normalmente essas aulas semanais estão ficando, o tema de hoje que a gente vai falar é o ponto principal na fermentação natural, tá? Quem for chegando aí, por favor, me dá, por favor, esse feedback de áudio e vídeo, se a internet está pegando legal, se vocês estão conseguindo me ver bem, estão conseguindo me ouvir bem, tá bom? Vamos lá então, gente. O que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai entender primeiro qual é esse ponto principal dentro da fermentação natural, a importância dele, né, dentro do processo, tanto do processo do seu pão, quanto também do processo de aprendizado, do seu processo de aprendizado. Então, hoje a gente vai entender tudo isso. Gente, só um minutinho pra mim aqui. Deixa eu ver, porque acho que tem alguém me chamando. Não, tá bom, vamos continuar. Qualquer coisa eu dou uma pausa aqui rapidinho. Simbora. Então, se você já faz pão há um tempo, ou se você está começando a estudar sobre pão, você já viu que existem muitos pontos que são de muita importância. Então, acaba que a gente fala que a mistura é muito importante, as dobras são muito importantes, a modelagem é muito importante, tudo é muito importante dentro da fermentação natural, e esses vários pontos importantes dentro da fermentação natural, que influenciam bastante no seu processo, acaba dificultando você fazer pão. Por quê? Porque são muitos pontos ali que você pode cometer um erro e acabar não tendo um resultado legal. Só que existe um ponto dentre todos esses que é o principal, que é o que eu vou falar hoje, e que ele não só influencia no seu processo no sentido de dar uma diferença nele, mas no sentido de que, assim, se você não fizer, se você tiver se ele for feito da forma incorreta, todo o seu processo desanda ao ponto de, não importa a forma como você fez a sua mistura, não importa a forma como você fez as suas dobras, não importa a forma como você fez a sua modelagem, todo o seu processo vai desandar por conta desse único ponto, porque ele é o começo. Então, vocês já sabem que eu tô falando do levain, que eu tô falando do fermento natural. Então, o fermento natural é a primeira coisa que a gente faz antes de começar a nossa massa. E ele tem uma importância muito grande. Por que eu digo que ele tem a possibilidade de desandar todo o seu processo, de prejudicar todo o seu processo, tirando até a importância e a relevância da mistura, das dobras e da modelagem que você possa vir a fazer depois? Porque se eu tenho um fermento muito ácido, se eu tenho um fermento muito fraco, se eu tenho um fermento que não está com uma estrutura legal, que está sem estrutura, tudo isso vai influenciar demais no meu processo, desde o começo. Então, se eu tenho um fermento muito ácido, por exemplo, eu começo a minha massa e ele vai ali já começar prejudicando o meu glúten no momento da mistura, porque uma acidez excessiva prejudica o glúten. Então, se eu tenho um fermento muito fraco, por exemplo, eu começo a minha massa ali, misturo ele com a farinha e com a água, só que com isso eu não vou começar a minha massa tendo uma boa fermentação. E se eu não tenho uma boa fermentação, eu não tenho todas as características que eu quero em um pão, que é um pão leve, que é um pão fofinho, que é um pão volumoso, né? Então, eu não vou ter uma fermentação boa, com isso eu não vou conseguir estruturar bem a minha massa, eu não vou conseguir fazer direito a minha modelagem também, porque quem tá aqui, já assiste algumas aulas, já vê mais conteúdo, sabe que muita parte da estrutura, dessa coisa das dobras, da modelagem, tem muito a ver com fermentação também. Então, quando se trata de fermentação natural, tudo sempre vai começar no fermento.
Então, sempre quando a pessoa vai entrar na fermentação natural, a primeira coisa que ela faz é conseguir o fermento. Porque sem fermento você não tem nada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você não está tendo um bom resultado, se você está começando agora, é começar não só criando o seu fermento natural, mas entendendo exatamente como ele funciona. E eu digo assim, os mínimos detalhes mesmo. Esses mínimos detalhes vão ser bem importantes, tá? Estou sempre com as minhas anotações aqui, vocês já sabem, tá? Então, vocês já entenderam que ele vai ter uma grande influência no processo do pão de vocês, né? No processo de conseguir ali, da mistura, da modelagem, nananana, todas essas coisas. Mas outra coisa que ele vai ter uma influência muito grande, uma importância muito grande, é no seu processo de aprendizado também. Porque, como eu falei, o fermento natural ele é o princípio de tudo. E a fermentação natural ela só acontece por conta do fermento natural, não é? Quando a gente observa o fermento natural, quando a gente sabe como ele funciona, como é que acontece a fermentação dele, como é que acontece essa questão do sabor, como é que está a acidez ali dentro do meu fermento, quando eu entendo a diferença das proporções que eu uso, quando eu entendo a influência da temperatura, quando eu entendo o ciclo do meu fermento, o desenvolvimento dele, tudo isso que eu estou falando aqui também acontece na minha massa. A minha massa também desenvolve acidez, a minha massa também fermenta, a minha massa também tem influência da temperatura, a minha massa também tem essa questão não da proporção, a gente pode dizer da proporção também, no sentido da quantidade de farinha que você usa e da consistência que você tem na massa, ou do tipo de farinha que você tem também. Então, se você tem um fermento que você já usa uma proporção 1, 2, 3, isso quer dizer, não necessariamente, né? Mas algumas vezes as pessoas que têm uma farinha mais fraca costumam usar a proporção 1, 2, 3, exatamente por ter um fermento mais fraco, né? Por ter uma farinha mais fraca. E aí, se você já entende isso no seu fermento, quando você for para sua massa, você já não vai extrapolar na hidratação dela. Porque você já sabe, a partir do seu fermento, que você tem uma farinha mais fraca e você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado na sua hidratação lá na frente. Entendem o que eu estou dizendo? Então, tudo tem ligação. O meu fermento tem ligação e a partir do momento que eu entendo tudo que acontece nele, eu também entendo muitas coisas que vão acontecer na minha massa. É lógico que eu não vou entender sobre estrutura, sobre modelagem, sobre tensão, mas sobre fermentação, sobre glúten, sobre proporção, esse tipo de coisa, eu consigo entender olhando para o meu fermento, tá? Então, vamos entender agora algumas informações importantes sobre o fermento. Depois eu vou falar para vocês como é que vocês podem usar ele para melhorar o processo de vocês, o que vocês têm que verificar. Se você não está conseguindo ter um bom resultado, pode ser que o seu problema seja fermento. E depois eu vou dizer como é que você pode usar ele para acelerar, né? Ou nem necessariamente acelerar, mas conseguir conduzir o seu processo de aprendizado de uma forma melhor, de uma forma mais assertiva, num caminho mais correto ali, tá? Então, como eu falei pra vocês, o fermento natural ele é o princípio de tudo, não é mesmo? O que eu tenho ali dentro do fermento natural? O que é o fermento natural? E aí, gente, eu sei que tem muita gente aqui que já tem o fermento, mas pouquíssimas pessoas que já têm o fermento, já usam ele, entendem exatamente o que ele é. Então, preste atenção nessas coisas que são coisas mais básicas, porque as coisas mais básicas, elas são, na verdade, a base de todo o resto que você vai ter que entender. Então, começa prestando atenção nisso daqui, tá? O que é o fermento natural? O fermento natural é uma misturinha de água e farinha, e ali dentro eu tenho micro-organismos, eu tenho bactérias e eu tenho leveduras. Cada micro-organismo, a bactéria e a levedura, cada uma ela vai ter uma função dentro do fermento, tá? Eu tenho as leveduras ali dentro. Qual é a função das leveduras? A função das leveduras é exatamente a função de fermentação, tá? No sentido na fermentação do jeito que a gente conhece, que é fazendo a massa crescer. E no caso do fermento, fazendo o fermento crescer. Então, por isso que o fermento cresce. Então, quando eu tenho as leveduras ali dentro do meu fermento, elas vão comer o açúcar que está presente na farinha. Com isso, elas vão produzir gás carbônico. E esse gás carbônico, esse acúmulo de gás carbônico ali que vai acontecendo, vai fazer com que o meu fermento cresça. Outra coisa que eu tenho ali, então, são as bactérias. As bactérias, elas são bactérias acidoláticas. Elas são responsáveis por produzir ácidos orgânicos. E são dois que elas produzem, ácido lático e ácido acético, tá? Se vocês quiserem anotar isso, também é legal, tá?
Ácido lático. O ácido lático é que dá aquele sabor. Lembra do leite? Você pode fazer essa associação, não é exatamente a mesma coisa, mas é um sabor mais doce, assim, sabe? É um sabor mais lático. O ácido acético é aquele sabor mais puxado para o vinagre, sabe? Aquela acidez que você sente aqui, às vezes. Isso é o ácido acético, tá? Então, as bactérias, elas vão produzir dentro do meu fermento os ácidos orgânicos que são responsáveis por dar sabor, por dar aroma ao meu fermento. E elas duas formam o fermento natural. Como é que você obtém o fermento natural? Você sempre tem que criar ele. Stephanie, eu não criei ele, mas eu consegui ele. Sim, porque você pegou de alguém que provavelmente criou, ou se essa pessoa também não criou, ela pegou de alguém que teve que criar esse fermento. Em algum momento esse fermento foi criado por alguém, e aí algumas pessoas pegam a isca de alguém para poder acelerar esse processo, porque esse tempo de criação do fermento ele demora um pouco, e é um pouquinho complicado, não é tão simples assim. E tem outras que passam por esse processo de criar o fermento, e eu acho muito importante que passem por esse processo de criar o fermento. E aí, para criar o fermento, o que você faz? Eu falei para você que o fermento é uma junção de bactérias e leveduras, tá? Então, para criar o fermento, eu tenho que dar um jeito de colocar ali, de juntar um monte de bactérias e leveduras dentro de uma misturinha de água e farinha, tá? Para fazer isso, como é que eu faço isso? Então, eu tenho leveduras já presentes dentro da farinha de trigo. Só que são leveduras que estão inativas ali. Elas estão ali de boa, elas não estão fazendo nada ali dentro, estão inativas. Quando eu quero quando eu quero iniciar um fermento natural, o que eu faço é pegar essas leveduras que estão ali dentro da farinha, né? Eu hidrato elas e eu ativo elas. A partir do momento que eu hidrato a farinha, eu ativo as enzimas, eu ativo as leveduras, eu ativo um monte de coisa que tenho ali dentro da farinha. A partir desse momento, se inicia a criação do fermento. Stephanie, mas assim que eu coloco água na minha farinha, eu já não deveria ter um fermento criado? Não. Por quê? Porque você tem leveduras ali, e leveduras são micro-organismos. Micro-organismos, eles funcionam... Assim, eu gosto de fazer sempre uma comparação com a gente, né? Então, da mesma forma que a gente nasce e a gente precisa amadurecer, a gente precisa desenvolver algumas coisas, com as leveduras vai ser da mesma forma. A partir do momento que você inicia elas também precisam se desenvolver um pouco antes de estarem prontas para fermentar uma massa cheia de farinha, cheia de água, uma massa pesada. Então, a partir do momento que você adiciona água na farinha, você vai ter que esperar um tempo aí para que essas leveduras elas se multipliquem ali dentro, elas se fortaleçam e tenham a capacidade de fermentar uma massa. Quanto tempo isso leva? De 5 a 10 dias, normalmente, tá? Eu consigo criar em 5 dias, normalmente é esse tempo. Mas o pessoal leva de 5 a 10 dias, é um bom tempo para criar o fermento. Mais de 10 dias, eu acho que tem alguma coisa aí que não está muito certa no processo que você está usando. De 5 a 10 dias eu acho que é mais do que suficiente para criar um fermento natural, tá? Tá, e as bactérias elas vêm da onde? As bactérias elas estão em todo local, né? Em todo lugar. Então, a partir do momento que eu misturei ali a água com a farinha, eu tinha bactérias na farinha, eu tinha bactérias na água, eu tinha bactérias na espátula que eu usei para mistura, eu tinha bactérias no pote que eu usei, eu tenho bactérias no ar. Então, as bactérias elas vêm de todo o local ali que está em volta daquele fermento. Inclusive, esse é um dos motivos também que o fermento ele pode ter características diferentes e sabores diferentes dependendo do local onde ele está, porque vão ter bactérias de diferentes tipos em cada local. Enfim. Então, isso que é o fermento natural e é assim que você cria o fermento natural. Durante esses dias aí de criação do fermento natural, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer algumas outras alimentações, ela tem que também tomar cuidado com a temperatura, porque nesse momento que o fermento está sendo criado, ele tem uma temperatura melhor, que ele se sente mais confortável para poder se multiplicar, para poder crescer ali. Então, você tem que tomar cuidado com várias coisinhas, porque nesse momento elas estão muito, muito sensíveis. E qualquer coisa que você fizer ou que você deixar de fazer, elas simplesmente não vão querer ficar ali, vão ficar estagnadas, elas morrem. Então, é um processo complicadinho, você tem que saber de algumas informações um pouquinho mais técnicas para conseguir criar o fermento, tá? Então, entendemos isso rapidinho, tá? Não dá para eu passar um passo a passo de criação para o fermento assim. Outra coisa que estavam perguntando também em uma postagem que eu fiz sobre fermento era receita de fermento. Não existe receita de fermento. Existe um método, existe um passo a passo que cada pessoa desenvolve para poder criar.
E aí, definitivamente não é uma coisa que dá pra passar assim escrita. É uma coisa que precisa. É uma coisa que é mais do que uma folha com um passo a passo de quantas alimentações que você tem que fazer com horários. É necessário você observar o fermento, observar o crescimento dele, observar como é que ele está reagindo ali ao ambiente. Por isso que eu digo que a criação do fermento, você passar por esse processo é muito importante. Porque você vai passar uma raiva de começo, mas vai ser muito importante essas dúvidas que você vai criar naquele momento. Porque no momento que você conseguir entender o que está acontecendo ali, você vai conseguir criar, e isso vai ser importante lá no momento que você for fazer a sua massa também, tá? Tá. Então a gente já entendeu que o fermento é uma colônia de micro-organismos que a gente tem ali, leveduras e bactérias, e entendemos superficialmente como é que a gente cria ele, tá? Outra coisa que a gente vai entender sobre o fermento. O fermento, ele tem um ciclo, né? Então, o que eu falei para vocês que as leveduras elas fazem? Elas produzem gás carbônico a partir do momento que elas comem o açúcar ali presente da farinha, e esse acúmulo de gás carbônico faz com que esse fermento ele cresça, tá? Então, com esse crescimento, né, da mesma forma como ele cresce, uma hora ele vai ter que descer, né? Então, esse crescimento e essa descida dele fazem o ciclo do fermento. O ciclo do fermento é mais ou menos a vida dele, é a forma como você entende como é que ele está funcionando, a atividade dele, o desenvolvimento, essas coisas, tá? Então, como eu falei para vocês, o fermento, ele cresce e ele desce. Por que ele cresce? Por que ele desce? Ele cresce porque eu tenho leveduras ele produzindo gás carbônico e esse acúmulo faz ele crescer. E ele desce porque, primeiro, chega um limite de leveduras não, chega um limite de alimento. Então, eu tenho ali uma certa quantidade de farinha, o meu fermento está consumindo aquilo, as minhas leveduras estão consumindo aquilo, e aí o meu fermento vai crescendo durante esse tempo. Quando o meu fermento ele chega no pico, isso quer dizer que o alimento que estava ali dentro acabou. E aí, ele fica estagnado ali no pico. E depois ele começa a descer. Ele começa a descer por uma questão de força, porque as leveduras já estão começando a ficarem mais fracas. E ele também começa a descer por uma questão de glúten. Então, principalmente quando você tem um fermento 1,2,2, que é um fermento que é mais hidratado, tem uma consistência mais mole, quando eu tenho uma farinha mais forte, eu consigo sustentar esse fermento lá em cima por mais tempo. Por quê? Porque eu tenho um glúten que é mais forte e vai conseguir se sustentar lá em cima por mais tempo. Quando eu tenho uma farinha mais fraca, esse glúten não vai conseguir sustentar por tanto tempo esse ar ali no pico. E aí ele vai começar a descer. Então tem a ver um pouquinho com a força, tem bastante a ver com a força das leveduras ali, mas também tem bastante a ver com o glúten, o tipo de glúten que eu tenho ali, com o tipo de farinha que eu estou usando, tá? Gente, se ficar alguma dúvida em relação a alguma coisa, vocês podem mandar aqui nessa caixinha, tá? De interrogação, que fica melhor para ver lá no final da aula, tá? E aí eu esclareço elas para vocês, tá? A partir disso, a partir do ciclo do fermento, que informação que a gente tem? A gente tem uma informação de fermentação. Então, o ciclo do fermento nada mais é do que fermentação. Exatamente isso que acontece na sua massa. Então, quando a sua massa está crescendo, ela está acontecendo a mesma coisa que acontece com o fermento. As leveduras estão comendo o açúcar ali presente que você botou, e elas estão acumulando. E o glúten, né? A rede de glúten está fazendo com que esse ar se acumule ali dentro e minha massa vai crescendo, a minha massa vai esticando. E aí eu tenho um pão aerado, eu tenho um pão fofinho. Então por isso que eu digo, se você olha para o seu fermento, você entende o que acontece no seu fermento, você também entende o que acontece no seu pão, na sua massa, principalmente quando se trata de fermentação. Outra informação que a gente também tem em relação ao ciclo do fermento, em relação à fermentação, é a questão da temperatura. Então, se você for parar para estudar o ciclo do fermento, o seu desenvolvimento, você vai ver que em determinadas temperaturas, o meu fermento vai cumprir esse ciclo, esse sobe e desce, de forma mais rápida. E em outras temperaturas, ele vai fazer esse ciclo de uma forma mais lenta. Você sabendo essa temperatura, você entendendo essa temperatura, você pode aplicar da mesmíssima forma na sua massa, da mesmíssima forma. Então, se eu sei que o meu fermento a 25 graus fermenta super bem,
você pode ter certeza que para a sua massa, ela também vai ter uma boa fermentação mais ou menos nessa temperatura. É lógico, depende também da quantidade de fermento que você está colocando ali, tá? Mas você também pode usar isso, você também pode relacionar isso e começar a raciocinar a fermentação da sua massa a partir dessa temperatura que você entende que o seu fermento também se desenvolve bem. Entende? Se você aumenta a temperatura do seu fermento para 27 graus, você vai ver que a fermentação dele ainda vai ser mais rápida. E aí você também pode pensar que da mesma forma que acontece com o seu fermento, também vai acontecer com a sua massa. E aí se você tem uma fermentação lenta na sua massa, você já consegue relacionar isso à temperatura. Se você mora em um local muito frio, você já vai começar a pensar, poxa, pode ser uma questão de temperatura, já que o meu fermento também... Entende como as coisas estão relacionadas? E funciona da mesma forma para uma temperatura mais fria. Se eu entendo que o meu fermento ele demora a cumprir esse ciclo dele numa temperatura mais baixa, eu também entendo que a minha massa ela vai ter essa fermentação mais lenta numa temperatura mais baixa. Isso, inclusive, me ajuda a entender a fermentação a frio. Porque a fermentação a frio nada mais é do que eu deixar a minha massa numa temperatura mais baixa para que eu consiga alongar a fermentação dela. Então, se eu entendo isso do fermento, eu também consigo aplicar isso à minha massa. E eu vou um pouquinho até mais além. Se eu começo a brincar com o meu fermento no sentido de entender a fermentação dele, eu consigo trabalhar os horários que eu quero usar o meu fermento. E aí eu consigo travar a fermentação dele na minha geladeira. Eu consigo entender que quando eu uso ingredientes mais gelados, eu vou ter um desenvolvimento mais lento. E eu vou ter um tempo maior para me organizar, para começar a minha massa, para fazer outras coisas. Então, tudo está conectado. Se você começa a entender o seu fermento, trabalhar a fermentação do seu fermento, entender isso, você vai conseguir aplicar isso na sua massa de uma forma bem parecida. Lógico que não é a mesma coisa, mas de uma forma bem parecida. Funciona. O caminho do pensamento é basicamente o mesmo. A base ali é a mesma. Entende? Então, já só entendendo sobre esse ciclo do fermento, você já tem muitas informações sobre a sua massa também, e o seu pão. E você também já consegue cortar um caminho aí doloroso até você entender a fermentação da sua massa, como é que ela entende, como é que ela funciona, né? Entendendo isso no seu fermento, você já vai para sua massa com um olhar mais treinado. Mas se você não tiver esse olhar para o seu fermento no momento que você está fazendo ele, você não vai ter esse olhar treinado no momento que você começar a sua massa, tá? Outro ponto importante que a gente tem sobre o fermento, ele precisa ser alimentado, né? Ele precisa ter comida ali para que ele fique forte e também por conta da acidez. Então, quando eu alimento o meu fermento, eu fortaleço ele, eu tô dando ali mais água e mais farinha para que ele consiga comer mais leveduras, se multiplicar, fortalecer, crescer, nananã. E eu também tô renovando aquilo que eu tenho dentro do meu fermento. E aí eu tenho a diminuição da minha acidez. A acidez do fermento, ela vai se dar por algumas questões. Primeiro, pelo tempo de fermentação e por quanto tempo ele está ali sem alimentação, tá? Então, se eu tenho um fermento que está muito tempo na minha geladeira sem alimentação, ele vai continuar desenvolvendo acidez ali durante todo aquele tempo e vai ficar muito ácido. Se eu tenho um fermento que está muito tempo fermentando, ou seja, esse ciclo do fermento ele está demorando muito para cumprir esse ciclo, ou ele já começou a descer, eu também sei que eu vou ter uma acidez um pouquinho mais acima. E eu entendo também que essa acidez ela vai prejudicar o meu glúten. Quando eu tenho uma acidez excessiva, isso prejudica as ligações ali entre as proteínas formadoras do glúten. E aí eu vou começar a ter um glúten mais sensível. Então, quando você tem um fermento que está na sua geladeira há muito tempo sem alimentação, você percebe que ele vai ficando sem estrutura, que ele vai ficando mais mole e tal. Tudo isso tem a ver com o glúten, né, que vai enfraquecendo durante um tempo. Isso também tem muito a ver com a acidez. Tanto é que um tempo ele fica, se você deixar muito tempo, ele fica que nem uma aguinha, né? Ele fica completamente sem estrutura, sem nada. Você começando a entender isso, você consegue também aplicar na sua massa essa questão da acidez. Então, eu falei para vocês que a acidez, ela basicamente se dá pelo tempo. Tempo sem alimentação, sem você renovar o que está ali dentro. E tempo de fermentação, quanto tempo ele está ali desenvolvendo sabor durante aquele tempo que ele está crescendo.
da sua massa também vai funcionar da mesma forma. Então, você pode pegar isso que você entendeu do seu fermento e aplicar à sua massa. Primeiro, você tem que começar a sua massa com um fermento que não esteja muito ácido, e depois você vai começar a ajustar o tempo de fermentação da sua massa para que você tenha o sabor que você prefere. Então, se você sabe que quando você fermenta o seu fermento por umas 4 horas, ele tem um sabor mais lático, um sabor mais ameno, mais azedinho, mais tranquilo, né? Você vai entender também que quanto menor a fermentação da sua massa, menor vai ser a acidez que vai ser produzida ali, tá? Só que a gente também tem a questão de que a gente não pode diminuir muito a acidez dessa massa. Acidez não, diminuir muito esse tempo de fermentação, porque eu também tenho a questão do glúten, para ser quebrado, para ficar mais digerível. Então você tem que entrar num meio termo aí de eu vou ter um pão saudável, bem digerível, com glúten que vai estar legal ali para ser consumido, e eu também vou ter um sabor que vai ser mais tranquilo, tá? Se eu já entro com o meu fermento na minha massa com uma acidez muito elevada, você já consegue entender que essa acidez, ela só vai ir se somando conforme o tempo de fermentação, tá? Da massa. Então, eu entro com um fermento ácido, já entro com muito sabor ali dentro. Eu tenho uma fermentação mais longa, eu vou aumentar ainda mais esse sabor, eu vou aumentar ainda mais essa acidez que está ali dentro, tá? Então, você já começa a pensar sobre isso e a entender exatamente o sabor que você quer no seu pão e a controlar esse tempo de fermentação por conta desse sabor, dessa acidez que você quer no seu pão. Então, outro ponto super importante também que a gente consegue ver através da observação do fermento, tá? Terceiro ponto que eu falei, que eu até citei eles rapidinho aqui, proporção. Então, o fermento, ele tem algumas proporções que a gente usa de alimentação. O que é a proporção? A proporção é um peso de levain, o dobro de água, o dobro de farinha, ou o triplo de água e o triplo de farinha, ou o dobro de água e o triplo de farinha. A proporção nada mais é do que a quantidade de alimento que você está colocando ali no seu fermento. E dependendo da quantidade de água e de farinha que você coloca no seu fermento, você vai ter uma consistência nele, tá? Então, um fermento 1-2-2 significa um peso de levain, o dobro de água, o dobro de farinha. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho um fermento 100% hidratado. Por quê? Porque se eu uso 50 gramas de água, eu uso 50 gramas de farinha. Mesma quantidade, 100% hidratado. Entende esse raciocínio? Se eu uso um fermento 1-2-3, eu tenho um peso de levain, o dobro de água e o triplo de farinha. Com isso, eu vou ter um fermento mais consistente. Eu não me lembro exatamente quanto é que fica de hidratação. Se eu não me engano, é em 65% ou 75%, alguma coisa assim. Mas é um fermento menos hidratado, é um fermento mais seco. E aí eu vou ter um fermento mais consistente, né? Um fermento que não vai ser molinho, tá? Normalmente, cada proporção é indicada para um tipo de farinha ou para o objetivo que você tem na sua massa. Então, quando eu tenho um fermento 1-2-2, é melhor que eu use essa proporção para uma farinha mais forte. Porque como eu falei com vocês, essa questão do crescimento dele e de ele se sustentar no pico é uma coisa relacionada também ao glúten. Se eu tenho um fermento 1-2-2 que é 100% hidratado e eu tenho uma farinha fraca, o que você tem que lembrar? Que no momento que você adiciona água na farinha, você está hidratando ela, tá? Ou seja, para que o seu fermento consiga crescer bem e sustentar bem no pico, eu tenho que ter uma farinha que vai conseguir absorver direito essa água e não vai ficar muito fraca para sustentar essa fermentação lá em cima. Por isso que quando você tem uma farinha mais fraca, é melhor a proporção 1-2-3. Porque eu vou ter uma hidratação mais baixa e a minha massa, a minha farinha, ela vai conseguir, o meu glúten, né, ele vai conseguir sustentar melhor essa minha fermentação. Primeiro, ele vai conseguir crescer mais e ele vai conseguir sustentar no pico por mais tempo. Isso te dá tempo para fazer várias outras coisas. Isso melhora também o crescimento do seu fermento. Eu acho que é sempre melhor fazer assim. Mas dá para usar uma proporção 1-2-2 para uma farinha mais fraca, tanto é que muita gente usa. Mas a partir desse entendimento da proporção, da consistência que eu tenho, do tipo de farinha que eu tenho, qual melhor proporção eu consigo usar, você pode aplicar já isso na sua massa também da mesma forma. Por quê? Se eu já tenho essa informação, no momento da alimentação do meu fermento, que eu tenho um fermento mais fraco, que eu tenho uma farinha mais fraca e por isso eu estou usando uma proporção
1, 2, 3, eu já sei, eu já tenho a informação de que eu vou ter que usar uma hidratação um pouco mais tranquila no momento que eu vou fazer a minha massa, porque eu tenho uma farinha mais fraca. E aí você consegue ir ligando os pontos e entendendo já isso antes de começar a sua massa. Daí você já não vai extrapolar na hidratação e vai perder menos massa no momento dos seus testes aí, tá? Então, outra coisa que a gente entende, e a gente também entende em questão de consistência mesmo de massa. Então, às vezes, a gente tem dificuldade para entender a quantidade de farinha, a quantidade de água que a gente coloca no nosso pão. E a partir do momento que você já treina isso, esse entendimento da consistência do seu fermento e como é que você vai conseguir trabalhar com ele, você já consegue levar isso também para sua massa, tá? Alguma dúvida relacionada a alguma coisa que eu falei aqui? Tenho dúvida quanto ao tipo de farinha e tipo de farinha e já fiz com várias farinhas e medidas e não. Rodrigues, Cris, eu não consegui entender sua pergunta. Tenho dúvida quanto ao tipo de farinha. Tá, eu acho que você tem dúvida em relação ao tipo de farinha, você já tentou com vários tipos de farinhas e com diferentes tipos de medida e você nunca conseguiu criar o seu fermento natural. Eu entendi isso, mas não sei se é exatamente isso que você quis dizer. O que acontece? Quando se tem uma farinha mais fraca, o ideal é que já comece a criação com um pouquinho de farinha a mais, tá? Eu gosto de começar o fermento sempre com a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de farinha, tá? Lá no Criando o Seu Levain, eu explico pro pessoal, comecem com 50 gramas de água, 50 gramas de farinha. E aí, observem, tudo é observação. Não precisa você já querer acertar de começo nada. Então, vi que meu fermento ficou muito mole. É normal que ele fique mole, né, usando a mesma quantidade de água e de farinha. Mas vi que meu fermento tá com uma dificuldade para crescer, não tá querendo se desenvolver, tá soltando água. Então, se o seu fermento... Por que o fermento solta água, em primeiro lugar? Rapidinho, vou abrir esse parêntese. O fermento solta água porque, normalmente, ele está enfraquecendo. Isso quando o fermento já está pronto. Quando o meu fermento começa a soltar água, isso quer dizer que ele está fraco. Quando o meu fermento está pronto. Quando você está no processo de criação, quando o seu fermento começa a soltar água, ele está dizendo para você ou que a temperatura não está correta, ou que a sua farinha não está aguentando a quantidade de água que você botou. Então, a partir desses sinais, você vai mudar ali a quantidade de farinha que você está colocando. Aí você usa um pouquinho mais de farinha do que de água para a criação do seu fermento, tá? Se você já sabe que você está usando uma farinha mais fraca, o que seria uma farinha mais fraca? Uma Primor, nem sei, mas dessas marcas que a gente não sabe direito o nome e que são farinhas normais que o pessoal usa para coisa de casa, normalmente são farinhas mais fracas, normalmente são farinhas que não aguentam uma hidratação muito alta. E aí, se você já está fazendo com essa farinha criação, usa um pouquinho mais de farinha. Stephanie, qual a quantidade que eu uso de água de farinha e para começar o meu fermento? Eu sou péssima com memória, então não sei se eu vou conseguir lembrar exatamente a quantidade que eu falo pro pessoal criar. Mas, se eu não me engano, normalmente é 15. O pessoal começa com 15 gramas de água, 15 gramas de farinha. Bem pouquinho. Por quê? Porque o tempo de criação do seu fermento vai ser muito longo. Eu falei de 5 a 10 dias. Se você começa a criação do seu fermento com 100 gramas de água, 100 gramas de farinha, e você vai fazer muitas alimentações ainda até o momento de o seu fermento estar pronto, você pode ter certeza que no final dessa criação você vai ter 1 quilo de fermento aí dentro da sua geladeira sem necessidade alguma disso, tá? Então, vou criar o fermento, 15 gramas de água, 15 gramas de farinha, tá? Essa quantidade de começo é mais do que suficiente para ele começar a ser criado. Não precisa fazer muito. Tem uma farinha mais fraca, usa 15 gramas de água e usa 25 de farinha, ou o dobro de farinha. Mas isso é uma coisa que você vai ter que entender e vai depender do processo de criação e do método de criação que você está usando, tá? A alimentação 1, 2, 3 usa farinha mais fraca? Sim, a alimentação 1, 2, 3 não é só para farinha mais fraca, tá, gente? O que eu tenho na proporção 1, 2, 3? Eu tenho um fermento com uma maior consistência. Tem gente que prefere trabalhar com fermento um pouco mais consistente, tá?
E aí você só vai ter que entender que ele vai entrar na sua massa puxando um pouquinho mais de água. E aí você vai ter que ajustar a hidratação da sua massa. Mas ele é melhor para farinhas mais fracas, mas pode ser usado para qualquer farinha também, tá? Não tem essa questão não, ok? Tá? Então vamos finalizar aqui rapidinho o que eu estava falando. Entendemos algumas informações bem importantes do fermento e vimos como isso consegue ajudar a gente a entender sobre a nossa massa, tá? Então, como é que você vai usar isso para melhorar o seu processo? Primeira coisa, você vai começar a entender melhor esses assuntos, estudar esses assuntos para começar a sua massa com um fermento forte e um fermento que não esteja muito ácido, principalmente se você está no começo, tá? Por quê? Porque, como eu falei, se você entra com um fermento que está fraco, se você entra com um fermento que está ácido, essas duas coisas são fatais para a sua massa. A acidez excessiva vai prejudicar o seu glúten logo de começo e aí você vai ter dificuldade para fazer as dobras, para fazer a mistura, para fazer a modelagem, para fazer tudo, porque o que a gente faz durante todo o processo é conduzir o glúten, né? Modelar o glúten, direcionar ele para um certo formato para que a gente tenha um pão bonitinho lá no final. Se eu começo com uma acidez excessiva, já prejudicando o meu glúten, definitivamente eu não vou ter um processo legal, eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. E outra questão é de um fermento forte. Por quê? Porque a fermentação da sua massa, ela é tudo. Ela é tudo. A fermentação, ela é tudo na massa. Com a fermentação, eu vou ter estrutura. Com a fermentação, eu vou ter um pão fofinho. Com a fermentação, eu vou ter um bom salto de forno. Com a fermentação, eu vou ter tudo. Eu vou ter tudo na minha massa está relacionado à fermentação. Então, é muito importante que eu comece a cuidar melhor do meu fermento, comece a entender melhor como é que ele funciona, eu consiga fortalecer ele a partir dessas informações que eu tenho. Então, eu sei que as leveduras comem o açúcar presente na farinha, então elas precisam de farinha para se fortalecerem, porque é o alimento delas. Eu sei que elas gostam de uma certa temperatura. Eu sei que eu não posso deixar muito tempo ele sem alimentação. Eu sei que uma acidez excessiva também não é legal. Eu sei que tem um ciclo ali que ele tá quando ele tá no pico, ele tá forte. Quando ele começa a descer, ele começa a enfraquecer. Todas essas são informações sobre o meu fermento, que se eu usar elas de forma correta, eu consigo entender a força e eu consigo começar a minha massa com um fermento sensacional. E aí, esse é o primeiríssimo passo para que você consiga ter uma boa massa. Misturei meu fermento lá, que está numa boa consistência, que está forte, que não está muito ácido, é o primeiro passo para tudo. Como a gente falou, né? Tem muitos pontos importantes aí que você ainda vai ter que cuidar. Mas você já começando a sua massa bem, esse é o primeiro passo. Aí você vai cuidar das outras coisas para que você consiga ter um pão legal como resultado final, tá? E o segundo ponto que eu queria falar com vocês é: como é que você pode usar isso para acelerar o seu processo de aprendizado? Como é que você pode usar o seu fermento, que você vai estar sempre alimentando o seu fermento antes de fazer pão? Como é que você pode usar essas alimentações, essa manipulação do fermento que você vai estar sempre fazendo para conseguir acelerar o seu processo de aprendizado e melhorar os seus resultados mais rapidamente, né? Observando essas coisas que eu falei para vocês. Então, não faz uma alimentação por fazer. Começa a provar o seu fermento para entender como é que está acontecendo a acidez ali. Começa a observar a temperatura que você está deixando o seu fermento e como é que acontece a fermentação dele. Começa a observar a proporção que você está usando e como é que essa farinha se comporta. Como é que o seu fermento se comporta com essa proporção, com esse tipo de farinha. Começa a entender esses pontos para que você consiga aplicar depois lá na sua massa. Então, se você vê que o seu fermento não está crescendo legal, tem muita gente que diz que o fermento ele só duplica de tamanho, ele não triplica, ele não quadruplica de tamanho nem nada. Muitas das vezes, se você está usando uma proporção 1, 2, 2 e o seu fermento não triplica de tamanho, é porque essa farinha é mais fraca e ela não está aguentando fazer essa subida. Se você está observando isso, se você está questionando isso e se você for buscar informação sobre isso, você já vai entender que você está usando uma farinha mais fraca, que talvez seria legal você usar uma proporção 1, 2, 3. Talvez você consiga entender também por que o seu glúten lá na sua massa está ficando mais fraco. Talvez você também esteja exagerando na quantidade de água que você está colocando na farinha que você tem, porque é uma farinha mais fraca. E aí, se você tem uma farinha mais fraca, não tem o que se fazer. Você vai ter que usar uma hidratação um pouquinho mais baixa para conseguir lidar melhor com ela. Entende isso? Se você for olhar a questão de temperatura,
você vai conseguir aplicar de uma forma bem parecida na sua massa. Com uma temperatura mais baixa, eu tenho uma fermentação um pouco mais lenta. Com uma temperatura mais alta, eu tenho uma fermentação um pouco mais acelerada. Daí você já vai conseguir olhar para a sua massa e pensar, poxa, eu tenho aqui um fermento forte. E minha massa não está fermentando legal. Qual outra questão que eu posso ter relacionada à fermentação? Tá, eu posso dar uma olhada na temperatura. Então você começa a raciocinar o processo. Você começa a entender exatamente o que você está fazendo e se fazer esses questionamentos. Que por mais que de começo você não entenda, você não saiba a resposta, só o fato de você se questionar, você já está dando um primeiro passo para que você consiga solucionar um problema e entender de fato o que você está fazendo e com o tempo consiga melhorar o seu resultado, ter um resultado mais satisfatório, tá? Beleza? Então tenham mais atenção ao fermento de vocês, cuidem melhor dele, entendam exatamente como ele funciona, para que você consiga entender esse princípio, né? O princípio de tudo, e aí você consiga aplicar depois na sua massa e ter bons resultados, tá? Para quem chegou no final dessa aula, eu vou deixar ela gravada lá no YouTube. Assim que terminar aqui, eu vou baixar essa aula, depois eu vou colocar lá no YouTube. Deve demorar umas meia horinha para eu fazer isso e tal. E aí é só vocês entrarem no link que tá lá na minha bio pro canal do YouTube, ou vocês podem procurar direto lá no YouTube Stephanie Emidio, que vai estar essa aula e todas as aulas anteriores também que a gente está fazendo toda semana, tá? Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Espero que vocês tenham feito anotações e que vocês de fato peguem o que eu tô falando aqui e apliquem aí, porque vocês vão ver uma diferença muito grande, tá bom? Um grande beijo, boa noite e até a aula da semana que vem. Beijo, gente!